Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a fazer a correção do nosso CA. Vamos começar na página 18, falando um pouquinho sobre a influência dos fatores do clima. Então, na primeira atividade, nós temos um caça-palavras, que nós temos que encontrar 6 fatores terrestres que modificam o clima. Então, nós temos relevo, vegetação, altitude, continentalidade, latitude e maritimidade. Aqui no 2 nós vamos falar, se são verdadeiras ou falsas e justificar as alternativas falsas. Primeira questão fala que um lugar próximo ao mar será mais quente devido à sua maritimidade. Então essa questão está falsa. Por quê? A maritimidade ela diminui a amplitude térmica, ou seja, a temperatura entre o dia e a noite. O 2 fala que o desmatamento é uma ação que intensifica o efeito estufa no Brasil. Então, é verdade, Porque o desmatamento ele vai reduzir a fixação de carbono e isso acaba causando também com que o aquecimento global aconteça de forma mais forte. Lugares com vegetação densa têm menores amplitudes térmicas. Essa também é verdadeira. Lugares com pouca água superficial têm altas amplitudes térmicas. Outra questão verdadeira, porque a continentalidade tem relação com as grandes variações térmicas que acontecem. E a E aqui é falsa, que fala que quanto mais próximo aos polos, mais perpendiculares os raios solares em relação à superfície terrestre. Então, quanto mais próximos a gente estiver dos polos, menos perpendiculares os raios solares. Cidades situadas em vales têm seu clima afetado pelo relevo da região. O clima realmente altera, o clima de uma região. O relevo realmente altera o clima de uma região. Então, essa é verdadeira. Na G fala que a inversão térmica, além de alterar o clima, aumenta a poluição em zonas rurais. É falso, por quê? A inversão térmica ela ocorre principalmente em zonas urbanas. Então, ela não afeta essa zona rural. O 3 está pedindo para a gente indicar o fator predominante para o clima de cada local representado nas imagens. Então, nós temos aqui uma cidade próxima ao mar, então o fator vai ser a maritimidade. Um lugar alto, com montanhas, está aparecendo aqui as neves, então o que vai definir aqui vai ser a altitude. Aqui nós temos a vegetação, nós temos uma mata fechada. Aqui a gente pode dizer que é o relevo ou a vegetação, desse local. E aqui é um local longe, mais afastado do mar. Então, a gente está falando de continentalidade. No 4, vamos preencher as lacunas. Então, em virtude da altitude, Campos do Jordão tem temperaturas mais baixas que outras cidades com a mesma latitude. Por causa da maritimidade, as cidades litorâneas são mais úmidas do que as outras de outras regiões. A continentalidade deixa a amplitude térmica elevada em regiões desérticas. O relevo da Serra do Mar regula o clima local de Curitiba, bloqueando parte dos ventos litorâneos. Regiões com grandes áreas de vegetação próximas às zonas urbanas têm temperaturas mais baixas em comparação às zonas urbanas com menos cobertura. Regiões distantes do Equador, lá da linha do Equador, Isso é, com grandes latitudes, tem climas com temperaturas mais baixas. Na número 5, nós temos uma imagem com 3 cidades com latitudes próximas. Então, nós temos Campos do Jordão, Campinas e Rio de Janeiro. Aqui nós temos a temperatura que varia de 18 até 22 graus. Altitude de 1.700 metros, 700 metros e 2 metros acima do nível do mar. Tá perguntando pra gente como que nós podemos explicar a diferença de temperatura entre elas. Então, o que vai determinar essa diferença de temperatura? Vai ser a altitude diferente. Então, quanto mais alto for, mais frio será. Ou seja, a temperatura está menor, mais baixa. Com base na ilustração, podemos afirmar que a diferença de altitude
é mais preponderante do que a diferença de latitude? Não. Só olhando para essa imagem a gente não consegue definir isso. Mas a gente sabe que cada um desses fatores vai influenciar diretamente no clima de forma diferente em cada região. No 6 tem um texto. Nesse texto está falando que está descrevendo, né, vários fatores que influenciam o clima de Curitiba. Então a gente vai copiar o trecho que se refere a um fator terrestre de latitude. Então esse trecho está falando da posição geográfica do sul do Trópico de Capricórnio. O fator terrestre de altitude é a partezinha que fala sobre altitudes de 900 metros. Aqui. Os fatores astronômicos, vocês podem copiar, onde fala das temperaturas mais elevadas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, quanto a quantidade de energia solar disponível é maior e predominante a atuação dos sistemas atmosféricos. Até lá embaixo, onde que fala da energia solar disponível é reduzida. Até aqui, ó. Na atividade número 7, está falando para a gente supor que a Terra seja circular e que tem um raio de 6.000 quilômetros. Considere que os raios solares incidem sobre o nosso planeta conforme a figura. Então, a letra D aqui é a distância mais curta entre o Sol e a Terra. O R corresponde ao raio terrestre. O B é o ponto mais próximo entre a Terra e o Sol. E o A é o ponto mais distante onde recebe essa iluminação. Então, qual a diferença de distância percorrida pela radiação luminosa que incide no ponto A e a radiação luminosa que incide no ponto B? Então, a distância é de 6.000 quilômetros, tá? Por causa do seu raio, ó. O seu raio é de 6.000 quilômetros, então demora o mesmo percurso. Qual é o ângulo de incidência dos raios solares na Terra no ponto A e no ponto B? Então, no ponto B aqui nós temos a incidência de um raio de 90 graus e no ponto A nós temos a incidência do raio de 0 graus, porque esse raio acontece de forma paralela. Então, com base nas respostas de A a B, explique qual local tem maior temperatura, A ou B. Então, ponto B é o local com maior temperatura, ou seja, o local mais quente, pois esses raios solares, eles percorrem, né, uma distância menor. Então, eles chegam aqui no ponto B com mais facilidade, mais rápido. Então, a incidência aqui é maior. Já no ponto A, ele demora um pouco mais para poder chegar, porque a distância aqui, como a gente vê, é maior. Então, até chegar aqui, essa temperatura vai se dissolvendo, né, ao longo do percurso. Então, ela acaba sendo menor aqui nos polos do que aqui no centro dessa Terra. A 8 é para a gente poder marcar a alternativa incorreta. Então, de acordo com o clima, né, corresponde ao comportamento do tempo atmosférico ao longo do ano, num determinado lugar da Terra. O clima tem comportamento diversificado, que é caracterizado pela combinação de diferentes fatores. Então, com relação a esses fatores climáticos, a gente vai falar qual que está errada. Então, a questão errada é a letra D, onde fala que em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito, há maior concentração de gases e umidade, o que aumenta a retenção de calor. Na verdade, o ar, ele se torna mais rarefeito, mas ele retém menos calor, né? Então, tem uma concentração menor de gases e umidade. No 9, nós temos uma reportagem onde fala que a Unesco adverte para risco de aumento dos refugiados ambientais devido à desertificação. Então, com base nesse texto, é para a gente poder pesquisar o que são refugiados ambientais. Então, são pessoas que têm sua vida drasticamente alterada por algum desastre ambiental. Então, sofreu algum desastre ambiental, um tsunami, um furacão, alguma coisa nesse estilo, que teve que mudar para outro local. De acordo com o texto, a desertificação terá que consequência para as populações rurais das regiões áridas e semiáridas. Então, terá uma consequência com pobreza, baixos níveis de educação,
falta de investimento, são longas distâncias e isolamento. Então, vai acarretar diversos problemas, principalmente sociais. Considerando que a desertificação diminui a umidade disponível nos ambientes, qual efeito esse fenômeno tende a causar sobre a amplitude térmica do local? Então, a água ela vai ajudar a estabilizar a temperatura. Então, ela ajuda a manter uma temperatura adequada. Já uma menor presença de água, uma menor quantidade de água, faz com que essa amplitude térmica aumente, ou seja, a temperatura fique maior. Então, se eu não tenho uma quantidade de água adequada para equilibrar essa temperatura, essa quantidade de temperatura vai ser sempre mais elevada. Na 10 nós temos um mapa, onde está mostrando aqui o clima em diversas regiões, né? As diferenças climáticas do nosso país. E para a gente indicar que fator do clima é preponderante para definir o nome dos tipos dos climas brasileiros. Então, a latitude é o principal fator para poder fazer essa nomenclatura da classificação climática. Então, ela vai dar ênfase no local, né, na localização do clima, em relação aos trópicos, né, onde essa região está. Então, a principal característica, o principal fator para poder definir o nome do clima de cada região é a latitude. Então, nós temos aqui o clima equatorial semiúmido, o equatorial úmido, o tropical semiárido, o subtropical, tropical e o tropical de altitude. Então, nós terminamos por aqui a nossa correção do CA. Na próxima aula, a gente continua com as correções. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Beijos e até a nossa próxima aula!